Fala pessoal, tudo certo? Aqui Danilo Lopes e seja muito bem-vindo a esse vídeo. Bom, se você está pensando em começar agora a trabalhar com ACM, fazer fachadas em ACM e começar a atender aí a sua região, uma das perguntas que podem vir à sua cabeça é: qual é o conjunto de ferramentas que eu preciso adquirir para começar a trabalhar com material? Bom, uma das grandes vantagens do trabalho com ACM é a simplicidade e o baixo custo das ferramentas que você precisa adquirir para começar a trabalhar com material. Não só as ferramentas elétricas, quanto as ferramentas não elétricas, que é o conjunto de ferramentas que eu separei aqui para apresentar para você. Então, se você quiser começar amanhã a trabalhar com fachadas em ACM, eu já consigo te dar aqui um norte das ferramentas que você precisaria adquirir para começar a trabalhar com material, tá certo? Bom, a primeira delas, o primeiro conjunto de ferramentas que você precisaria ter aí na sua oficina, seriam os sargentos ou presilhas, que elas vão ter diversas utilidades no seu trabalho com o material, principalmente na hora que você for prender as suas guias, né? Essa aqui é uma guia que a gente usa para serra circular, a gente usa para tupia. Você precisa prender essa guia na sua bancada. Aliás, a primeira ferramenta, né, o primeiro recurso que você precisa ter na sua oficina, antes, na verdade, de qualquer um desses aqui, é a sua bancada. Você precisa ter uma bancada ampla, reforçada, preferencialmente com tampa de MDF, tá certo? Mas isso é um assunto para um outro vídeo. A princípio, então, o primeiro grupo de ferramentas que você precisaria adquirir seriam sargentos ou grampos, tá certo? E você vai encontrar, provavelmente você vai encontrar aí na sua região, uma série de modelos e tipos que pode te atender. Aqui eu tenho 3 modelos principais. O primeiro deles é esse daqui, que ele tem um fuso, né, um parafuso para fazer o aperto. Você pode adquirir de diversos tamanhos, tá certo? Seria bom sempre você ter os sargentos ou grampos em par, tá? Dificilmente você vai usar só um ou em números ímpares. Tá? É legal você ter sempre em número par. E então você tem diferentes tamanhos para esse modelo de sargento aqui, que seria o modelo mais convencional. Uma variação desse modelo aqui é esse tipo de grampo, onde o tamanho, a abertura que ele tem para fazer o aperto, ele é geralmente de um tamanho legal, bem maior do que esses sargentos mais convencionais, e você consegue variar os tamanhos de abertura com uma relativa facilidade, simplesmente passando essa parte aqui de baixo. E o aperto fino, o ajuste fino, aí sim você faria com o fuso, tá? Então, ele pode, dependendo da aplicação que você for ter aí no seu dia a dia, esse aqui pode ser uma boa saída, tá certo? E um terceiro modelo, seria um modelo um pouco mais sofisticado, vamos dizer assim, seria esse tipo de grampo que ele tem uma catraca, ele tem na verdade um gatilho, onde o aperto ele é realizado à medida que você faz aqui, você aperta esse gatilho, né? E ele tem uma função, ele também você consegue deslocar essa barra aqui de aperto com uma relativa facilidade, e também, além dessa função de aperto, ele tem uma função de expansão. Dá para a gente virar essa peça aqui, na verdade a gente colocaria ela aqui, e à medida que você vai apertando, ela vai abrindo, tá? Mas no nosso caso, eu pelo menos sempre utilizei ela nessa função aqui de apertar. E ele, né, dá até para perceber que ele é muito mais prático do que os sargentos convencionais, tá? Se você estiver fazendo várias bandejas, várias fresagens, e você tem que ficar trocando, né, a posição em que a tupia vai fresar, por exemplo, é muito mais simples você fazer o aperto aqui na bancada, depois você solta com uma relativa facilidade, simplesmente apertando no botão, ela libera a pressão, enfim. É um equipamento bem mais caro do que, na verdade não é tão mais caro do que esse, mas ele tem um valor relativamente alto, mas você consegue, pela facilidade, pelas vantagens que ele tem, vale muito a pena. Bom, em relação à família de sargentos e grampos, basicamente são esses os modelos que você poderia adquirir aí para a sua empresa.
Uma segunda ferramenta, um segundo acessório que você precisa indiscutivelmente ter aí na sua oficina seria um estilete. Seria bom você evitar aqueles estiletes de papelaria, aqueles estiletes de plástico, que o trabalho no ACM com estilete geralmente é um trabalho um pouco pesado. Então, se você não se preocupar muito com a resistência do seu estilete, em pouco tempo você vai precisar trocar, tá certo? Então, dê preferência para estiletes profissionais e que tenham a carenagem metálica, tá? Isso vai fazer uma grande diferença em relação à vida útil do seu estilete. Um outro detalhe que você precisa ter em paralelo ao estilete é um refil de lâminas, né? A lâmina, ou você repor ela, é muito barato. E eu já presenciei muitos profissionais reafiando a lâmina do estilete, tá? Isso é uma prática que não tem muito sentido, até porque é realmente bem barato você trocar uma lâmina de estilete. E não tem coisa mais desagradável do que você tentar fazer um corte numa peça e a lâmina estiver gasta ou com a ponta quebrada, enfim. Bom, uma outra ferramenta que você precisa obrigatoriamente ter aí na sua oficina, que vai interferir diretamente no acabamento do seu trabalho com o ACM, vão ser as limas, tá? Você pode encontrar diversos tipos de lima, tamanhos e formatos diferentes, e algumas com cabo, outras sem cabo, mas o importante é que depois que você faz os cortes nas chapas de ACM, sempre, inevitavelmente, vai ficar rebarbas. E as rebarbas, você sempre tem que se preocupar com elas, principalmente pela questão do acabamento dos seus cortes, tá certo? Bom, outras ferramentas essenciais e inevitáveis que você tenha são réguas, de preferência sempre para réguas essa minha aqui é de inox, mas geralmente réguas metálicas, tá? Porque um dos usos da régua, além de medir, obviamente, então é importante que tenha ali uma precisão, tenha uma certa precisão a régua que você for trabalhar, mas em algumas situações você pode até utilizar ela como guia para o estilete. E você utilizar réguas de acrílico, réguas plásticas, ela não vai ter uma durabilidade, uma confiabilidade muito grande, tá certo? Então dê preferência para réguas profissionais, tá? Que elas vão ter uma resistência boa, e seria interessante que você tivesse réguas pequenas para trabalhos menores, mas também algumas réguas maiores. Essa minha régua aqui, por exemplo, ela tem 1 metro de comprimento. Ela ajuda bastante. Em algumas situações eu prefiro muito mais utilizar uma régua do que uma trena, até porque a precisão que você vai ter numa régua fixa é muito maior do que numa trena. A trena não é uma ferramenta para você trabalhar com precisão, tá? Ainda mais quando a gente trabalha na fabricação e confecção de bandejas ou painéis que a gente vai colar por dupla face, os milímetros fazem diferença. Na verdade, uma bandeja dessa que tenha 50 centímetros de altura, você variar ali alguns milímetros, você pode ter problemas aqui no encontro das bandejas, no esquadro, enfim. Você vai utilizar a trena para grandes medições, de vários metros, tá certo? Medições menores, você dê preferência para o trabalho com as réguas, ok? Bom, ainda nas ferramentas que exigem precisão, uma ferramenta que não pode faltar aí na sua oficina, na sua prateleira de ferramentas, são esquadros, tá certo? Também dê preferência para esquadros profissionais, onde você vai ter ali uma garantia de que ela tem a precisão devida. Porque eu já presenciei inúmeros esquadros com problemas de esquadro, tá? Então não é muito raro você ter problemas, inclusive eu já tive problemas com esquadros de primeira linha com falta de precisão no 90 graus. Então isso é um cuidado que você vai sempre ter que ter, porque no trabalho com ACM, a precisão do esquadro ela é fundamental, porque uma vez que você não tem esquadro numa primeira bandeja instalada, essa imprecisão ela é repassada para todas as outras bandejas. E se essas outras bandejas também tiver problema de esquadro, essa imprecisão vai cada vez aumentar, ao ponto de chegar na última peça a ser instalada, você ter um erro tão gritante que ele fica visível quando você olha de longe. Então isso é um problema muito sério, porque a qualidade do seu trabalho, às vezes, fica na mão de uma ferramenta como essa, tá certo? Bom, nível de mão, nível de bolha, né? Quando você precisa conferir o nivelamento de pequenos pedaços,
um nível de mão vai te servir tranquilamente. Também se preocupe em níveis de primeira qualidade, tá certo? É sempre importante essas ferramentas em que você precisa confiar o seu trabalho na precisão delas, você criar rotinas de conferência. Eu vou gravar um vídeo mais para frente te ensinando como você pode verificar se as suas ferramentas estão no esquadro e como você faz para corrigir todas elas. Mas o nível de mão é uma outra ferramenta muito importante que você precisa ter e ela vai ser mais indicada para pequenos pedaços. Por que eu falo isso? Se você tiver uma fachada de 10 metros de comprimento, você não vai conseguir garantir que o ponto A ou o ponto B vai ter o mesmo alinhamento com o nível de mão. Para isso, a gente vai utilizar uma outra ferramenta extremamente simples, mas muito funcional, que eu já vou falar daqui a pouquinho. Mas o nível de mão, às vezes você vai aplicar uma bandeja como essa, e você precisa garantir que ela esteja perfeitamente alinhada, não vai ter ferramenta melhor e mais útil do que o nível de mão de bolha como esse, tá certo? Então, garantir que ele seja de primeira qualidade, e também você faça algumas conferências para saber se a bolha está dentro do nivelamento que você espera. Porque eu também já peguei muitos níveis de mão com problema de alinhamento, tá certo? Uma outra característica muito importante que o seu nível de mão precisa ter seria uma barra magnética. Porque quando você vai fazer o alinhamento de um tubo metálico, por exemplo, você consegue tranquilamente deixar ele fixado no tubo que você precisa garantir o alinhamento vertical ou horizontal e você não precisa ficar se preocupando em ficar prendendo ele com a mão, tá certo? Caso você faça a opção de fabricar suas bandejas utilizando rebites e também fixar essas bandejas na estrutura fixando os rebites, obviamente você vai precisar de um alicate rebitador. Eu falo caso você for utilizar porque também existe a opção de você trabalhar com parafusos autobrocantes, que é uma solução que eu particularmente gosto bastante. Mas, em algumas situações, o rebite vai ser necessário e você precisa de um alicate rebitador para fazer essa fixação, tá certo? Bom, avançando, eu vou aqui mencionar algumas ferramentas que você utilizaria na instalação da estrutura básica, aquela estrutura metálica que vai receber as chapas de ACM. Eu separei aqui 3 ferramentas e de tão simples e triviais que elas são, a gente não dá tanta importância para elas, mas elas vão ser fundamentais para que você tenha boa qualidade na instalação das suas fachadas. A primeira delas é a velha conhecida linha de pedreiro ou linha de nylon, dependendo da sua região, aí ela pode ter nomes diferentes. Mas ela é uma ferramenta extremamente simples e muito importante quando você precisa garantir um alinhamento de uma estrutura metálica, por exemplo. Vamos supor que você tenha 20 barras metálicas que vão receber uma chapa de ACM e você precisa garantir que todas elas estejam alinhadas em relação às 2 barras das pontas. Uma linha de pedreiro você consegue facilmente garantir esse alinhamento, tá certo? Quando você tem uma estrutura muito grande que você precisa garantir que ela está alinhada na vertical, às vezes um nível de mão você já não vai ter mais essa precisão, tá certo? E aí que entraria um prumo igual a esse. Com o prumo você consegue garantir que uma estrutura metálica na vertical esteja perfeitamente alinhada com uma facilidade muito grande, tá certo? E a mangueira de nível. Volto a frisar, em algumas situações onde você tem uma área muito grande que você precisa garantir o alinhamento, um nível de mão você não vai ter uma precisão necessária para garantir que o ponto A esteja alinhado horizontalmente com o ponto B, tá certo? E com uma mangueira de nível você consegue garantir esse perfeito alinhamento de uma maneira muito fácil, tá certo? Então, mangueira de nível, acho que dessas ferramentas aqui é a mais simples de toda, mas é uma das mais importantes de todas, porque ela também interfere diretamente no resultado final das suas fachadas, dos seus trabalhos, tá certo? Bom, serras de arco, aqui eu tenho 2 modelos, uma serra de arco e uma serra um pouco mais simples, mas durante a fabricação dos seus painéis ou bandejas de ACM, fatalmente você vai precisar ali fazer algum ajuste, algum trabalho, onde uma serra de arco como essa vai ser necessário. Ou inclusive, na hora de você for instalar suas bandejas lá no seu cliente, você precisa cortar um pedaço de metal que está sobrando ou fazer algum trabalho especial, essas ferramentas você precisa ter aí na sua oficina, tá certo? Bom, alicate,
Aqui eu coloquei um alicate universal, mas também pode ser um alicate de pressão, tá? Fora as utilidades que você pode encontrar durante o seu trabalho, uma das principais funções que você vai ter nele é durante a fabricação das bandejas. Você precisa segurar ali as cantoneiras de alumínio, as cantoneiras que fazem a fixação dessa bandeja, e um alicate ele é primordial, tá certo? Como eu falei anteriormente, uma trena, aqui uma trena de 5 metros, ela já atende muito bem. Se você for fazer um levantamento no seu cliente, tá? Você está atendendo ele, você vai fazer um orçamento para ele, seria interessante que você tivesse trenas de maior comprimento, trenas de 10, 15, 20 metros. E aquelas trenas de fita de nylon, elas são bastante úteis, tá? Para grandes medições, ela ajuda bastante, tá certo? Mas trena é uma ferramenta inevitável, de vários tamanhos você precisa ter aí na sua caixa de ferramentas. Bom, um suporte para silicone, né? Uma pistola para silicone. Quando a gente for fazer a vedação, né, da junta de dilatação, quando a gente for fazer juntas seladas, né, a gente sela com silicone, e você não vai utilizar aquelas bisnaguinhas pequenininhas de silicone, a gente vai utilizar silicones de refil de 300 gramas, 350 gramas. Você só consegue utilizar aqueles silicones com uma pistola dessa, tá certo? Bom, equipamentos de segurança, tá? A gente vai trabalhar com ferramentas elétricas, giratórias de grande potência. E o trabalho com a ACM é um trabalho que libera muitas fagulhas, muito resto de corte, e você precisa garantir a segurança dos seus olhos, tá? E como são ferramentas elétricas que fazem muito barulho, um protetor auricular igual a esse, um abafador como esse externo, ou aqueles protetores internos que vão dentro do ouvido, eles são muito importantes para você não colocar a sua saúde em risco, tá certo? Apesar de a gente estar trabalhando aqui numa oficina de confecção de fachadas, você sempre tem que ter em mente que o trabalho com ACM é um trabalho delicado, porque qualquer avaria que você faça numa chapa dessa, você pode comprometer o resultado final do seu trabalho, tá certo? Então, uma ferramenta, né, que você pode considerar do seu trabalho são luvas, né? Eu gosto de utilizar aquelas luvas de látex quando eu vou trabalhar com silicone, mas via de regra, no trabalho de manuseio com as chapas de ACM, você precisa trabalhar com uma luva, até para você não deixar nenhum tipo de gordura aqui na superfície da chapa, até para você proteger a sua mão também, já que você vai estar trabalhando aqui com ferramentas cortantes que podem machucar, enfim. O trabalho com luva, ele proporciona um melhor manuseio, não só das ferramentas, mas também das chapas de ACM. Tá? Eu separei aqui algumas ferramentas que são opcionais, eu já disse anteriormente, aqui são as principais ferramentas, mas você pode ter martelo, chaves diversas. Aqui eu coloquei um kitzinho básico de chaves Phillips e Fender, que é sempre bom você ter aí na sua maleta de ferramentas. E uma chave que ela é opcional, você não precisa ter ela a princípio, mas ela ajuda muito, principalmente na hora de a gente fixar a estrutura base lá na parede do nosso cliente, é uma chave catraca, tá? Também você, além da catraca, você pode ter aquela chave canhão ou chaves de boca, enfim. Eu quis colocar ela aqui porque, apesar de a gente estar trabalhando aqui com as principais, essa aqui é uma ferramenta que eu uso bastante e sem ela os meus trabalhos seriam bem mais dificultados, tá certo? Bom, eu acho que as principais ferramentas que você precisaria ter para a sua oficina estão dispostas aqui. Pode ser que tenha alguma ferramenta que eu não mencionei, mas o que é importante a gente deixar claro aqui é que o trabalho com a ACM é um trabalho muito simples, né? Você não precisa adquirir ferramentas caras ou muito específicas para você começar a trabalhar com o material, tá certo? Bom, se você gostou dessas dicas e do que a gente discutiu aqui, deixa um curtir aqui debaixo desse vídeo, coloca o seu comentário que eu pessoalmente vou responder, tá certo? Um grande abraço e eu te vejo no próximo vídeo. Até lá!